O programa atual está de volta aqui pelo SBT e hoje a nossa conversa vai ser sobre educação, a educação de Nova Friburgo. Nós convidamos o secretário de Educação da cidade para falar sobre as projeções na área nesse segundo semestre. Estamos aqui com o professor doutor Marcelo Verli. Seja bem-vindo, professor. Que bom tê-lo aqui no programa. Obrigado, Luciana. É um prazer estar com vocês, falando sobre um tema tão importante num momento tão delicado, que é a educação, em especial a educação pública e, mais detidamente ainda, a educação municipal. Espero poder esclarecer todos os pontos. Essa questão da pandemia, né, professor, ela infelizmente atingiu os alunos do Brasil inteiro, não só nas pequenas cidades, mas no todo, né, a educação brasileira. E a gente já fala de um primeiro semestre completamente perdido, né? E puxando mais para projeções para esse segundo semestre, porque, na verdade, o primeiro todos foram pegos desprevenidos. O que a Secretaria de Educação do município, né, de Nova Friburgo, pensa em fazer agora para esse segundo semestre? Pois é, professora Luciana, me permito chamar de professora, que também é professora, fazendo um trabalho excelente na comunicação da Estácio. A gente tem assim, uma atenção muito focada nesse momento em criar estratégias que permitam o desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais. Nós ainda não temos previsão da possibilidade do retorno às atividades presenciais, até porque isso vai estar atrelado às autoridades sanitárias, no caso de Nova Friburgo, ao Comitê Operativo de Emergência e Saúde Pública. Ao longo dos últimos dias, nós inclusive participamos de algumas reuniões, iniciando esse diálogo com o COI, até em função da flexibilização que começa a acontecer na cidade a partir desses últimos dias. Por outro lado, eu assumi a Secretaria de Educação no dia 1º de junho, até então eu estava à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e de imediato eu fui consultado pelo Conselho Municipal de Educação, que havia instituído uma resolução 003, criando um comitê para a estruturação desse trabalho de atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós trabalhamos ao longo do mês de junho intensamente na estruturação da proposta da Secretaria. Essa proposta foi apresentada no dia 22 ou 23 de junho e iniciou-se, então, esse diálogo junto ao comitê, que tem a participação de vários segmentos, várias entidades que compõem o ecossistema educacional do município, além da própria Secretaria e da Supervisão Escolar, que é quem estrutura calendários, quem faz a própria fiscalização. Também a participação do Conselho Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, e do CEP, que representa os profissionais de educação. A partir desse diálogo, que tem a perspectiva de acontecer até a próxima semana, o Conselho Municipal de Educação analisará a proposta e os ajustes apresentados, e a nossa expectativa é que, ao longo da segunda quinzena de julho, nós façamos, então, várias capacitações e a estruturação de vários materiais, vários trabalhos, para que, a partir do início de agosto, a gente consiga fazer chegar esses materiais às nossas famílias. E é uma preocupação muito grande, porque nós sabemos que parte dessas famílias não tem a conectividade necessária para que pudesse ser um trabalho eminentemente remoto. Então, a gente pensa também na distribuição de materiais impressos, há um processo licitatório em curso nessa direção. Além disso, anteriormente até a nossa chegada, a Secretaria, a partir de março, abriu e estruturou um site com oferecimento de conteúdo de entretenimento pedagógico, que foi acessado muitas vezes, milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, que tem permitido o acesso a alguns conteúdos, não no sentido ainda do calendário letivo, de forma que as pessoas, as famílias, os alunos pudessem ter acesso. Então, é extremamente complexa a situação, multifacetada. Vivemos um período de emergência em saúde que ainda não terminou, vivemos um período de emergência em segurança alimentar, e a Secretaria de Educação, através da equipe de infraestrutura, tem apoiado a Secretaria de Assistência Social na distribuição das cestas básicas a diversas famílias que compunham inicialmente o CadÚnico e posteriormente também a famílias de alunos da rede municipal de ensino e mais recentemente também aí a própria rede municipal trabalhando na distribuição dos kits da agricultura familiar. Então, como falei anteriormente, extremamente complexa a situação porque envolve vários aspectos, mas a gente acredita que nesse segundo semestre, a partir do início de agosto,
e a partir de um trabalho que tem sido muito bem estruturado por vários profissionais, com muito compromisso com a educação e com muita sensibilidade, a gente quer fazer chegar esses materiais a todos os nossos alunos para que a gente possa retomar com maior proximidade, maior efetividade, com maior integração no processo de ensino-aprendizagem, pensando inclusive na possibilidade do cumprimento das 800 horas letivas, que é uma autorização do próprio Ministério da Educação. Essa questão das cestas, né, através até mesmo do empreendimento da agricultura familiar que existe no município, como que é feita essa logística, né? A gente sabe que muitas crianças dependem única e exclusivamente da alimentação da escola. Como essa cesta, como essa comida, né, está chegando a cada uma delas? A cesta básica, ela é uma atribuição da Secretaria de Assistência Social, e aí nós entramos no suporte com a nossa equipe de infraestrutura, que está hoje praticamente toda ela voltada a esse apoio à Secretaria de Assistência Social. E através de um diálogo do prefeito, com várias entidades, com várias instituições que compõem o sistema educacional, nós estruturamos então essa aquisição da agricultura familiar. Nós sabemos da qualidade dos nossos produtores rurais, do trabalho tão importante que eles fazem. Tivemos uma coordenação muito bem feita, muito presente do nosso setor de nutrição, o profissional nutricionista Bruno Valverde, que é um profissional de alto gabarito, cuidando de todos os detalhes. E aí é uma logística também muito complexa, professora Luciana, exatamente por conta da capilaridade da nossa rede. Nós temos 120 unidades educacionais entre escolas e creches, espalhadas pelos mais diversos bairros e regiões da cidade. E a nossa intenção, o nosso trabalho, o nosso foco, através de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PNAE, é exatamente fazer chegar esse kit da agricultura familiar, que é composto por 8 itens, tanto horti quanto frute, a todas essas famílias. E pela complexidade, a gente precisou inclusive ajustar alguns itens, porque como são itens perecíveis, a gente precisou estruturar de uma forma que a gente assegurasse a entrega às escolas e das escolas às famílias de uma forma muito ágil, incluindo a preocupação com os cuidados higiênicos sanitários. Então, previamente, nós já havíamos distribuído as máscaras de barreira em tecido, temos feito também, em parceria com a UERJ e a UF, a entrega dos protetores faciais Face Shield, para que todos estejam protegidos, estejam orientados para que cumpram todos os protocolos de segurança, para que então as nossas crianças, as nossas famílias recebam, além das cestas básicas, através da assistência social, os kits da agricultura familiar. E há muitos relatos, muitos mesmo, eu tenho recebido muitos ao longo dos últimos dias, da alegria, da satisfação. A gente, nesses tempos, a gente fica mais sensível, né, por conta de tudo que está acontecendo. E uma imagem que eu recebi em particular me marcou muito, um menino com uma foto da sopa que a mãe fez a partir de um kit da agricultura familiar, e a gente que tem filho sabe como isso, né, toca o nosso coração. A gente fica muito feliz de estar conseguindo ultrapassar até uma barreira logística num momento tão delicado, permitindo esse acesso às nossas famílias. Essa questão das apostilas, né? Como isso também vai chegar às crianças e qual a orientação, né, dos professores, como que vai ser o envolvimento dos profissionais da área também nesse momento em que a gente sabe também que as crianças não têm acesso, né? Muitas não têm acesso à internet de qualidade, ou às vezes tem um smartphone, mas também de baixa qualidade, e computador é uma coisa mais difícil, um notebook. Qual é a orientação em relação a isso? Esse é um dado importante, professora Luciana. Nós fizemos um diagnóstico a partir desse grupo de trabalho que eu falei no início da nossa conversa. Foi feito um diagnóstico junto às direções das unidades educacionais, junto aos professores da nossa rede municipal de ensino e junto às famílias. Nós obtivemos praticamente 100% de respostas de diretores e de professores, mas tivemos só 62%, na verdade, de respostas das famílias. Então, nós não alcançamos 38 pontos percentuais, o que já gera por si uma reflexão. Por que não responderam? Talvez por não terem acesso a um computador, não terem acesso a um smartphone, a um WhatsApp, alguma possibilidade tecnológica. Então, isso já
trouxe para nós um grande alerta. E no plano pedagógico que a Secretaria estruturou e apresentou a esse comitê, a gente, em diálogo, estabeleceu vários mecanismos do que a gente chama de busca ativa, além do que já vinha sendo feito anteriormente pela Secretaria de Educação, para que a gente consiga chegar com esse material a todos. O esforço da Secretaria será nessa direção. A própria decisão por material impresso, como o primeiro elemento, a primeira metodologia, se deu porque cerca de 70% dos nossos professores sinalizaram que esse seria o material mais adequado. Havia também a indicação do WhatsApp, mas nós entendemos que o WhatsApp, por ser uma ferramenta muitas vezes de uso pessoal, a gente não teria o acompanhamento, a rastreabilidade que é importante até para registro das atividades educacionais. Então, como outra alternativa que a gente está construindo é o uso da plataforma Google Classroom, que a gente já criou inúmeras contas. A gente está levantando essa plataforma e iniciará uma capacitação dos professores para que, paralelamente aos materiais impressos, a gente também possa disponibilizar esses meios. E há outras possibilidades. TV, rádio, podcast, enfim, a gente tem que tentar transformar, trabalhar para transformar esse momento que é tão delicado, que é tão ameaçador, tão desafiador, como um momento também de criação de oportunidades, de aceleração da transformação digital, de tensionamento das esferas de governo, em especial o Ministério da Educação, para que libere recursos para que estados e municípios façam investimentos na aquisição de equipamentos, de notebooks, de malha de internet, inclusive para a zona rural, que é sempre um grande desafio. Enfim, acho que esse é um momento que requer uma movimentação, até mesmo da parte do próprio Ministério da Educação, mais assertiva na direção de estados e municípios, que é onde efetivamente o processo educacional acontece. E, professor, existe a possibilidade ainda, no segundo semestre, das aulas retornarem a ser presenciais, as crianças poderem voltar às escolas? Qual seria o protocolo, né, para que isso pudesse acontecer? A gente tem uma cautela, um cuidado muito grande, porque a gente sabe que o ambiente escolar é um ambiente de aglomeração por excelência, em especial nas redes municipais que têm o segmento da educação infantil. Eu fico imaginando, Luciano, o primeiro dia de aula presencial, quando as crianças, principalmente as menorzinhas, puderem reencontrar os amigos. Não há como você impedir que elas se abracem, que elas se encontrem. Então, qualquer decisão dessa natureza precisa estar absolutamente fundamentada no que dizem as autoridades sanitárias. No caso de Nova Friburgo, nós temos o Comitê Operativo de Emergência em Saúde e, nos últimos dias, nós estamos estruturando protocolos de biossegurança, tanto para o núcleo central da Secretaria Municipal de Educação, quanto também para as nossas escolas e creches. São dois protocolos que estão agora sendo analisados pela equipe interna da Secretaria e, em seguida, nós encaminharemos para a Secretaria de Saúde, para o Comitê Operativo de Emergência e Saúde, para o setor de higiene e segurança do trabalho, enfim, todas as áreas que precisam analisar e apoiar e validar e até mesmo ajustar, se for o caso, a proposta da Secretaria. Mas a decisão de uma possível retomada presencial depende fundamentalmente das autoridades sanitárias e a gente precisa respeitar fortemente esse posicionamento para que a gente não coloque não só as nossas crianças, os nossos profissionais, mas as nossas famílias em risco. Bom, professor, eu agradeço, né, a sua participação, o seu pronto atendimento à nossa entrevista e também fico à disposição para que qualquer, né, assunto que seja relevante na educação da cidade, que a gente possa ser acionado também e levar informação nesse momento importante. Nós aqui agradecemos, Luciana, e parabenizamos pelo excelente trabalho que os veículos de comunicação, o SBT em especial, têm realizado nesse tempo tão delicado que a gente vive. É um tempo também de separar o joio do trigo. E essas informações que vocês repassam são sempre de muita valia para a nossa sociedade. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. O programa atual vai para um breve intervalo comercial e volta no próximo bloco, é claro, com mais informações para você.